Que bom que você está aqui no meu canal hoje e que eu posso te mostrar um projeto que rolou secretamente durante 8 meses quase. Poucas pessoas sabiam da existência dele, mas agora, depois de terminado, eu já fui autorizado a postar aqui no canal. Eu quero apresentar a vocês o Chevrolet 1948 e como ele foi customizado e os probleminhas que apareceram no caminho. Você que me acompanha sabe que esse é o segundo Boca de Sapo que chegou no canal, mas tem de 1 para 43, mas nós temos mais 2 Bocas de Sapo de 1 para 18. O bacana desse projeto é que nós vamos poder falar de muitas coisas interessantes, novas, que eu não mostrei ainda no canal. Temos o nosso procedimento básico, que é desmontar a miniatura toda. E nesse caso aqui, eu preferi, eu sempre falo que é melhor tirar os vidros primeiro, né? Obviamente que se tem retrovisor, se tem alguma coisa que seja mais frágil, isso deve vir na frente. Mas nesse caso, eu resolvi retirar primeiro todos os cromados, porque eu tive medo de arranhar ou de acontecer alguma coisa com eles. E deixei os vidros por último. Um problema que eu enfrentei por um bom tempo foi a tinta descolar da chapa, com o uso do primer automotivo. Então, eu troquei esse primer por um primer também, mas é de metal não ferroso. É especial para você pintar em plástico, pintar em alumínio, em materiais que não são ferrosos. Mas funcionou. A aderência foi muito boa, mas houve um problema no percurso. Algum restício de pasta removedora de pintura deve ter ficado e a tinta ela não adere, nem tinta, nem primer, nada. Adere quando há um menor indício de que ali há resíduos dessa pasta removedora. E foi o que aconteceu. Depois da pintura praticamente pronta, eu tive duas áreas atingidas. E engraçado que as duas áreas, apesar de estarem de lados opostos, foram exatamente no mesmo lugar. E a pergunta é, retirar a tinta toda e repintar ou tentar fazer um retoque? Ou não é para ficar triste com uma situação dessa? Apareceu a uva. Agora, o que a gente vai fazer com essa uva? Vinagre ou vinho? Bom, eu prefiro fazer o vinho. Então, vou mostrar como é que a gente sai de uma sinuca dessa. Primeira coisa que nós temos que fazer é verificar se existe mais alguma região que está com a tinta solta. Então a gente cola uma fita
crepe dessas adesiva na peça, cola e puxa devagar, sai puxando. Se tiver alguma coisa solta, ele vai descolar na hora, e aí você vai avaliar o que fazer, repinto ou essa área que soltou dá para retocar. Como esse caso daqui, toda a área, toda a tinta está muito fixa, somente aqueles 2 pedacinhos ali que saíram, eu optei o retoque. Como é que vai ser feito esse retoque? Bom, a tinta, ela fez uma camada, então eu não posso jogar a tinta direto em cima dessa parte que perdeu. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gastar essa camada. Então eu fiz aquela ferramentinha que parece um taco de lanterneiro. Eu usei aqui uma lixa 1500. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair lixando isso até aquele degrau que existe entre a chapa e a tinta desaparecer. Porque quando jogar tinta nova, isso vai aparecer, vai aparecer meio que um buraco ali, né? Então a superfície ela tem que estar completamente plana, ela não pode ter degraus, não pode ter desníveis. Então a melhor forma de você corrigir isso é com a lixa d'água. Eu fiz a ferramentinha e também estou usando direto a lixa na chapa. Mas por que também isso? Para verificar se o resto da tinta está bem aderida. Porque não adianta fazer o retoque com a tinta ainda meio solta, porque quando jogar a nova tinta que tem solvente, ela vai descolar aquilo ali. Então você tem que ter certeza absoluta que o resto da tinta está bem aderido. Então, qual a melhor forma de fazer isso? É lixando, usando aquele truque da fita crepe, né, que você coloca sobre a peça e puxa ela lentamente. Se ela não trouxer tinta com ela, então ela está legal. Então aqui agora eu estou nivelando a superfície da tinta com a chapa, de forma que eu elimine aquele degrauzinho que tem. Como eu vou repintar, eu avancei, eu não fiquei lixando só a parte onde tem a ferida, eu fui à frente e além. Bom, então, para o retoque, qual seria a melhor opção? Retocar primeiro a parte clara. Então eu mascarei a parte que é escura e retoquei a parte clara. Agora, pulou aqui, foi até bom, me lembrei agora. Antes de eu jogar a tinta, eu coloquei um pouco de tinta acrílica para ela fazer novamente a base de fundo, para receber a tinta. Porque a tinta automotiva direto em tipo de chapa, ela não adere direito. E a tinta acrílica, mais tarde, né, eu descobri que ela tem uma excelente aderência. Então, eu pintei essa parte de azul antes com a tinta acrílica, né, e depois eu joguei a tinta poliéster automotiva. Né. Aqui eu já tenho as imagens, então perceba que eu estou jogando essa tinta acrílica automotiva, essa tinta acrílica, em cima da ferida, né? Eu sequei ela com um secador, né, para que ela fique completamente sem umidade seca. E eu refiz a minha base para recolocar a tinta preta. Então eu vou ter certeza que a minha tinta preta não vai sair de novo. Feito isso, então eu já repintei os para-choques de preto, né? Avançou um pouco no que seria o bico do capô, mas na realidade esse bico do capô ele vai ficar escondido, que o capôzinho mesmo ele vem à parte. Então eu não me preocupei em fazer um traço perfeito da máscara, porque é uma peça que não vai aparecer e ainda vai levar cola, né? Então, feito isso, aí está o retoque. Basicamente, você tem que nivelar a superfície entre tinta e chapa, você tem que repor a base. Essa reposição você pode usar aquela tinta acrílica, a base de água, que depois de seca ela tem uma aderência muito boa. Você vai secar com secador de cabelo, para não ter problema de umidade. E aí você joga a sua tinta automotiva por cima dela, que a aderência vai ficar 100%.
Então, esse é o retoque que foi feito na cabine de um dos muitos problemas que aconteceram durante essa customização.